Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai confeccionar essa abelhinha, ó, aqui tá as asinhas, eu não costurei as asinhas ainda. Ela tem um cachecol aqui que você pode tirar, não é fixo. Eu coloquei como uma segunda opção. Aí, aqui, a gente vai confeccionar tudo junto, né? As perninhas. Aí, a gente sobe aqui e já gruda o bracinho. A única coisa costurada que é a cabeça e a antena, que é costurada aqui na cabeça. Aí, o restante, a gente já vai fazer aqui e já vai fazer o braço junto aqui. A gente já vai fazer a costura junto para fechar, para poder fazer o fechamento da cabeça. E o cachecol, ó, eu fiz com todos esses detalhezinhos para ficar mais bonitinho. Eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer. E eu vou medir aqui qual o tamanho que ela ficou para mostrar para vocês. Deixa eu baixar aqui minha câmera para mostrar. Ó, eu vou contar desde aqui, ó, da antena até lá embaixo. Se eu deixar a antena esticadinha, ela vai ficar maior. Deixa eu medir aqui, ó. Ó, ela ficou com 34 centímetros. Se eu deixar a antena dobradinha aqui, ela vai ficar um pouquinho menor. Ó, se eu dobrar, se eu medir só da cabeça, então, eu vou medir da cabeça até o pezinho ali, ó, dá 27 centímetros. Então, da cabeça até aqui no pezinho dá 27, e eu contando da antena até lá embaixo dá 34 centímetros. Então, ela não ficou pequena, ela ficou grande. Eu fiz com amigurumi soft. Vocês vão utilizar aqui, 2 novelos do... Vai ser 1,5 do amarelo, e um do preto, e um do branco. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais necessários para confeccionar a abelhinha, tá? E aí, essa primeira parte, a gente vai fazer os braços, a cabeça e a antena, porque daí na segunda parte a gente já vem aqui, ó, e já sobe das perninhas aqui, já faz o corpo e já costuramos a cabeça. Aí vai ficar só pra gente fazer o cachecol, ele colocar a asinha, aí é uma segunda opção para colocar a asa. Então, vamos lá, eu vou começar aqui pela cabeça. Eu vou fazer um anel mágico aqui. E dentro desse anel, eu vou colocar 5 pontos baixos. Vou fechar o meu anel aqui. E vou fazer aqui 5 aumentos. Eu vou ficar nessa carreira com 10 pontos baixos. Então, fiz 10 pontos baixos aqui, fiz 5 aumentos, ficou com 10 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu vou ficar com 15 pontos. Fiz, então, nessa carreira um ponto baixo e um aumento. Nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, e vou finalizar a minha carreira com um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, um aumento, 4 vezes eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar aqui a minha carreira com um ponto baixo. Fiquei nessa carreira aqui com 20 pontos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e vou ficar com 25 pontos.
Finalizei então aqui a minha carreira com 3 pontos baixos e um aumento, fiquei com 25 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, e vou terminar a minha carreira com 2 pontos baixos. Então, vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. E agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 4 vezes e finalizo a minha carreira com 2 pontos baixos. Ó, cheguei no final aqui, vou finalizar a minha carreira aqui com 2 pontos. Então, nessa carreira aqui, eu fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, um aumento por 5 vezes. Eu vou ficar nessa carreira com 35 pontos. Finalizei então aqui a minha carreira com 5 pontos baixos e um aumento, eu fiquei com 35 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento, vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 4 vezes e finalizo a minha carreira com 3 pontos baixos. Ficarei no total dessa carreira com 40 pontos. Então, vou fazer aqui 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, finalizando a carreira com 3 pontos baixos. Ó, cheguei no final aqui da minha carreira com 3 pontos baixos. No total dessa carreira aqui, eu fiquei com 40 pontos baixos. A próxima carreira, eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento por 5 vezes até o final da minha carreira. 7 pontos baixos e um aumento. Finalizei então aqui a minha carreira com 7 pontos baixos e um aumento, fiquei com 45 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, 45 pontos baixos. Finalizei a minha carreira aqui com 45 pontos baixos. Então, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 4 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos e um aumento por 4 vezes e finalizo a minha carreira com 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos. Vou fazer um aumento. E agora, eu faço uma sequência de 8 pontos baixos, um aumento por 4 vezes e finalizo a minha carreira com 4 pontos baixos. Cheguei no final aqui da minha carreira, fiquei com 4 pontos baixos. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 50 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira. Eu vou ficar nessa carreira aqui com 55 pontos.
Então, finalizei aqui essa carreira com 55 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, um aumento, uma sequência de 10 pontos baixos e um aumento por 4 vezes e finalizo a minha carreira com 5 pontos baixos. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. E agora faço uma sequência de 10 pontos baixos e um aumento, finalizando a minha carreira com 5 pontos baixos. E fiquei aqui no final com 5 pontos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 11 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira. Nessa carreira aqui, eu ficarei com 65 pontos. Fiz, então, aqui 11 pontos baixos e um aumento, fiquei aqui com 65 pontos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 6 pontos baixos, um aumento, uma sequência de 12 pontos baixos e um aumento, e finalizo a minha carreira com 6 pontos baixos. Nessa carreira, eu vou ficar com 70 pontos. Então, eu vou fazer 6 pontos. Um aumento e faço a sequência de 12 pontos baixos e um aumento, e no final da carreira que eu finalizo com 6 pontos. Vou finalizar a minha carreira aqui com 6 pontos baixos. Nessa carreira aqui eu fiquei com 70 pontos. Então, agora eu vou subir 2 carreiras de 70 pontos baixos. Eu vou subir as minhas 2 carreiras e volto pra gente dar continuidade. Subi aqui, então, as 2 carreiras de 70 pontos, agora a gente vai começar a fazer as diminuições. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos, uma diminuição, 12 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, e vou finalizar a minha carreira com 6 pontos baixos. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá nos 12 pontos baixos, somente em vez de aumentar, a gente vai diminuir, tá? Então, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. E agora, eu vou fazer uma sequência de 12 pontos baixos e uma diminuição, e no final aqui eu finalizo com 6 pontos baixos. No final aqui, eu finalizo a minha carreira com 6 pontos baixos. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 65 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 11 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira. Finalizei, então, aqui a minha carreira com 11 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiquei aqui com 60 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, 10 pontos baixos, uma diminuição por 4 vezes, e finalizo a minha carreira com 5 pontos baixos. Nessa carreira, no total, eu fico com 55 pontos. Então, eu vou fazer aqui 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes e finalizo a carreira com 5 pontos baixos. Fiz, então, aqui uma sequência de 10 pontos baixos e uma diminuição. No final, aqui eu fiquei com 5 pontos baixos.
Nessa carreira aqui, eu fiquei com 55 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer 9 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira. E vou ficar aqui com 50 pontos. Finalizei, então, aqui a minha carreira com 9 pontos baixos e uma diminuição. Fiquei com 50 pontos. Agora, aqui a gente já vai começar a colocar os olhos. Eu vou virar aqui, que eu tô trabalhando desse lado. Então, vou colocar o olho pra cá. Pra colocar os olhinhos, eu vou colocar entre a carreira 14 e 15. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. Então, a 14 e a 15 está aqui. Eu vou colocar no meio aqui delas, ó. É entre elas, então, eu vou pôr aqui. Deixa eu ver aqui onde não tem um aumento para mim poder colocar, ficar certinho. Vou colocar aqui. Ó, e já antes de fechar, já contem quantas a gente vai ter de distanciamento entre os olhos. Eu sempre falo para vocês que eu conto os buraquinhos, porque eu acho mais fácil você contar os buraquinhos do que contar o ponto. Então, o que que eu faço aqui, ó? Ó, eu tenho o buraquinho que eu conto, o que eu falo, ó, é esses vãozinhos que ficam aqui, ó, entre um ponto e outro. Eu acho mais fácil contar assim do que contar o ponto em si. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou dar uma distância de 8. Então, se eu vou dar uma distância de 8, então eu vou colocar os olhos no meu nono buraquinho, ó. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou colocar o olhinho aqui nesse outro aqui, ó, no 9. Então, vai dar certinho o distanciamento que eu preciso, ó. Então, vou colocar aqui. E ele vai ficar assim, ó. Depois, aqui, a gente vai dar uma apertadinha pro olhinho ficar mais bonitinho, tá? Então, agora pode colocar a trava de segurança. Ó, coloquei aqui a trava. Agora, eu vou queimar aqui, pra ter certeza que esse olho não vai escapar. Então, agora eu vou virar aqui e vou continuar fazendo a diminuição. Então, eu parei aqui no 9 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 4 pontos baixos, uma diminuição, vou fazer uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. E vou finalizar aqui a minha carreira com 4 pontos baixos. No total dessa carreira, eu vou ficar com 45 pontos. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos, uma diminuição, e vou fazer uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, finalizando com 4. Então, fiz aqui a sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição. No final, aqui me sobrou 4 pontos baixos. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 45 pontos. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira.
Finalizei então aqui a minha carreira com 7 pontos baixos e uma diminuição. Nessa carreira eu fiquei com 40 pontos. Agora a próxima carreira eu vou fazer 3 pontos baixos, uma diminuição e vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, finalizando a minha carreira com 3 pontos baixos. No total dessa carreira eu vou ficar com 35 pontos. Então eu vou fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou fazer uma sequência aqui de 6 pontos baixos e uma diminuição, finalizando com 3 pontos. Fiz a minha sequência aqui de 6 pontos baixos e uma diminuição. No final da carreira, me sobrou 3 pontos baixos. No total dessa carreira, eu fiquei com 35 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira, ficando aqui com 30 pontos. Finalizei, então, aqui a minha carreira com 5 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 30 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, e finalizo a minha carreira com 2 pontos baixos. No total dessa carreira, eu vou ficar com 25 pontos. Então, eu vou iniciar aqui com 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, e no final eu finalizo com 2 pontos. Fiz a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, e aqui no final me sobrou 2 pontos baixos. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira, e vou ficar com 20 pontos. Finalizei, então, essa carreira aqui com 3 pontos baixos e uma diminuição, fiquei no total da carreira com 20 pontos. Aqui já dá para começar a encher a cabeça para não deixar para o final. Aqui na cabeça, como ela é grande, tem que encher bastante fibra, cuidando que quando você vai enchendo, para ver se tá abrindo os pontos. No momento que você viu que os pontos estão abrindo, você para de encher, porque senão a fibra vai começar a sair para fora e vai ficar, seu trabalho vai ficar muito feio. Então, sempre atente a isso, vai colocando fibra até ver que o amigurumi, os pontos não estão abertos. No momento que viu que está aberto, para de encher. Ó, então aqui eu enchi, não vou encher muito para não ficar difícil para fechar aqui. Então, nessa carreira aqui, eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, e eu tenho 20 pontos. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição aqui, vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, aí uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, e no final vai me sobrar um ponto baixo. No total dessa carreira aqui, eu vou ficar com 15 pontos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Deixa eu pegar meu ponto aqui. Então, ó, fazer um ponto baixo, uma diminuição. E agora, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, por 4 vezes. Ó, então, eu fiz a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, no final aqui me sobrou um ponto. Então, fiquei com 15 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final da carreira, ficando com 10 pontos baixos.
Então, finalizei aqui a minha carreira com um ponto baixo e uma diminuição, fiquei com 10 pontos. Aqui agora vai ver se tem necessidade de encher mais um pouquinho. Se for preciso, enche. O meu eu vou encher mais um pouquinho aqui. E aí, a gente vai fazer as 5 diminuições para poder fechar o trabalho. Então, agora eu vou fazer 5 diminuições aqui, para poder fechar a carreira. Então, agora que eu finalizo, vou cortar meu fio guia aqui. Aqui não preciso deixar um fio grande para fazer a costura, porque a costura a gente vai fazer a partir do corpo. E agora eu vou fechar aqui com um anel mágico invertido. Eu vou escondendo esse fio, entrelaçando aqui por dentro da fibra. Vou fazer um nozinho aqui. Ó, e ficou assim. Agora, a gente vai fazer o detalhe aqui, ó, do olho, ó, que eu dei uma afundada aqui. E vamos fazer os detalhezinhos do olho aqui, para depois fazer a antena e os braços. Então, para afundar o olho, eu vou pegar um pedaço, não precisa ser muito grande. Pegar 2 pedacinhos já, para poder já fazer dos 2 olhos. Ó, como que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha... Vou pegar uma agulha mais comprida para ir até lá atrás. Então, vou colocar minha linha aqui na agulha. Ó, vou deixar um pouquinho, um pouquinho aqui, ó. E o restante aqui, tipo uma cauda, ó. Então, ó, vou pegar aqui, vou entrar aqui atrás. Ó, vou dar uma olhada aqui, vou pegar aqui atrás, ó. Entre sempre num buraquinho cheio. Não entre no meio dos pontos, porque senão a hora que você for amarrar, o pontinho vai acabar empurrando toda a estrutura aqui do amigurumi pra dentro, vai fazer isso aqui. Então, tenta pegar sempre nos vãos dos pontos, aonde eu falo pra vocês que é os buraquinhos. Ó, vou entrar aqui. Vou entrar na lateral aqui do olhinho.
Ó, tá bem no meio. Ó, não vou entrar todo o fio, vou deixar aqui, porque depois eu vou amarrar pra mim puxar. Vou vir aqui, ó, do outro lado, ó. Aqui, do outro lado, no cantinho. Ó, e vou lá atrás, lá no mesmo buraquinho onde eu saí com a outra parte. Ó. Vou pôr por baixo aqui do meu amigurumi, ó, do olhinho do amigurumi. Vou dar uma puxada agora para empurrar o olhinho para trás, ó. Ó. Quero que ele vá para trás o olhinho, ó, aqui, ó. Então, vou amarrar esse aqui. Ó, dá uma puxadinha, ver se é isso que você quer certinho. E coloca esse fio pra dentro aqui e corta esse pedaço que sobrou. Aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse outro olhinho aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, vou vir de lá pra cá. E vou empurrar esse olhinho pra dentro. Ó, vou vir aqui atrás. Vou sair na lateral aqui do olho. E vou vir aqui, ó, do outro lado. E jogo lá no mesmo buraco, ó, no mesmo buraquinho que eu entrei, eu tenho que sair. Opa, escapou. Deixa eu entrar aqui, porque eu acho que o fio ficou curto. Isso aqui, que daí é que eu já coloco. E vou puxar ele lá atrás, ó. Aí, empurro bem aqui para que ele entre embaixo aqui do olho, ó. Vai com a ajuda da agulha mesmo, ó. E ele tem que entrar aqui embaixo do olhinho, ó. Vai ajeitando pro fio entrar aqui embaixo. Ó. Aí, sempre olha se os dois estão certinho puxado. Porque senão um tá mais puxado que o outro, aí você vai ter que vir e puxar o outro deixando do mesmo tamanho. Deixei curto o fio aqui para amarrar, é muito ruim. Dou uma puxada aqui, ajeito e corto aqui o fio. Ó, ficou assim. Agora, eu quero que ele fique mais saliente aqui, ó, tipo esse aqui, o narizinho, ó. Eu quero que ele fique saliente o narizinho dele, ó. Quero que fique assim. Então, vou vir aqui, ó. Pegar um pedaço de fio novamente. E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar aqui. Opa. Ó. Eu vou entrar aqui no cantinho do olho, ó. Aqui. Vou sair lá do outro lado.
venho aqui, ó, pulo uma carreira e venho no próximo pontinho aqui, ó, e saio lá na próxima carreira também. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma puxadinha e ele vai ficar saliente aqui, ó. Então, eu vou amarrar aqui, ó. Dou uma puxadinha para ele ficar saliente. Corto o fio aqui. E vou empurrar pra dentro essas pontas aqui. Eu não vou cortar muito rente, porque senão, se o fio chegar a escapar, pelo menos aí ele não tem perigo. Se ele chegar a desamarrar, não tem perigo do fio escapar, tá? Então, aqui, ó. Ele fica um pouquinho saliente aqui, o narizinho daqui da abelhinha. Então, agora a gente vai fazer a marcação aqui do olhinho. Aqui eu vou utilizar o branco. O branco que eu tô usando aqui é do Amigurumi Soft mesmo, tá? Não é um mais fino, é o Amigurumi Soft mesmo. Como que a gente vai fazer essa marcaçãozinha aqui, ó, do olho? Nesse aqui, eu peguei em cima, esse outro aqui a gente vai deixar um pouquinho mais arredondado, tá? A marcação. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui atrás e vou vir pegar, ó, olha aqui onde que eu vou pegar, ó, aqui em cima do olhinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pegar no buraquinho certo. Aqui, ó. Ó, tá bem em cima aqui, ó, do olhinho, ó, onde tá minha agulha, ó. Então, vou passar pra cá meu fio. Ó, aqui eu vou dar uma puxadinha. Agora, eu vou vir, ó, na mesma direção desse aqui, ó, eu vou vir aqui embaixo. Ó, na mesma direção, vou vir aqui embaixo. E agora, eu vou jogar lá pro lado, porque eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Ó, vou vir ali embaixo. Ó, vou jogar pra cá. Dou uma apertadinha. Tem que cuidar para o fio não entrar aqui dentro, embaixo do olhinho, porque senão daí some o detalhe que a gente tá fazendo aqui. Dou uma ajeitadinha aqui. Ó, aperto um pouquinho. Aí, agora eu vou fazer aqui nesse olhinho, ó. Vou vir aqui e vou jogar lá pra trás, depois eu escondo esse fio. Ó, seguro pra que ele vá pra lá, ó. E faça o detalhezinho do olhinho da abelha. Essa marcaçãozinha aqui também fica bonitinho se vocês colocarem aqui embaixo, ao invés de colocar no ladinho que nem eu coloquei, você pode colocar embaixo também. Aí, agora, aqui, eu vou esconder esse fio, vou entrelaçando ele por dentro aqui da minha fibra, até esconder ele, ver que ele tá bem seguro, que não tem problema dele escapar.
Eu sempre dou uma ajeitada na fibra, porque como a gente faz esses entrelaços por dentro e às vezes a gente acaba repuxando um pouquinho a peça. Então, é bom, é sempre dar uma olhadinha para ver se a tua peça não tá repuxada. Ó, então, ficou assim. Aqui, se você vê que ele tá muito pra dentro, dá uma empurradinha, que ele vai se ajeitando depois. Então, agora aqui eu vou pintar com um pouquinho de blush. O que eu gosto de usar aqui é a cor pêssego, tá, gente? É essa cor aqui, ó. Opa! Se alguém for procurar, é cor pêssego, que fica bem bonitinho, ó. Aonde eu vou pôr, ó? Eu vou pôr o detalhezinho aqui em cima pertinho do olho, ó, da bochechinha da abelhinha, ó. Aí, a quantidade, vocês verem. Se chegou a colocar demais, lembra que eu falei, não tem um vídeo meu aí que eu falo do lencinho umedecido. Pego o lencinho umedecido, passa um pouquinho para poder tirar a cor, se você quer deixar um pouquinho mais claro. Ó, ficando assim. Agora, a gente vai fazer os detalhes da sobrancelha e a boquinha. Aqui, para fazer a sobrancelha, eu vou usar o Amigurumi Soft também, só que o que eu vou fazer aqui, ó? Isso é dica para quem não tem um fio mais fino. Você vai abrir o fio aqui, ó. E como eu quero ele uma marcação fina, eu vou tirar um fiozinho daqui. Ó, vou tirar um fiozinho. Eu sempre guardo esse restinho aqui, porque se eu precisar para uma outra ocasião. Ó, então, tirei ele, ó, ele ficou bem fininho. Então, agora eu vou fazer as marcações que precisa. Então, para colocar a sobrancelha, ó, coloquei o fio aqui na minha linha, coloquei o fio aqui na minha agulha, vou vir aqui de trás, ó, e vou olhar aqui aonde que eu vou colocar. Eu vou colocar em qualquer lugar aqui, só para que eu consiga puxar. Aí, eu vejo certinho aonde eu vou querer colocar. Aqui, ó, nessa aqui, eu fiz, ó, na primeira, tá? Aqui tem do olhinho, na primeira, na segunda, aqui, ó, entre a primeira e a segunda, eu coloquei. Aí, eu fiz uma contagem assim, ó, eu fiz aqui 1, 2, 3, então, é o que eu tenho que fazer aqui. Então, eu vou começar a contar não dessa aqui, ó, que essa aqui é essa de baixo. Então, eu vou contar essa primeira, a segunda. Então, eu tenho que colocar lá em cima, aqui. Aí, agora, aqui, eu vou contar 1, 2, 3. Ó, vou contar aqui do olhinho, ó. Na posição do olho aqui. Então, vou contar 1, 2, 3. Então, ela tá certa aqui, ó. Não, tem que colocar um pontinho pra trás aqui. Ó, eu quero que ele fique assim, ó. Então, eu vou pôr aqui. Então, eu vou jogar pra cá, ó. Ó, então, agora eu vou descer aqui o olhinho na mesma... Agora, eu vou descer a outra parte da sobrancelha, ó, na mesma posição que tá esse aqui, ó. Ó, ele tá aqui nessa carreira, então, eu vou descer ele, olhando sempre aonde que está a posição dele. Ó, eu vou jogar para qualquer lado, só para mim ver se ficou certinho como eu queria.
Aí, olha, essa sobrancelha tá certinha, tudo do mesmo tamanho, ó. Aqui tem diferença, então, eu vou voltar aqui um ponto, ó. Eu vou jogar um pouquinho mais pra lá, pra ela ficar certinha. Ó, então, vou jogar, vou pôr aqui, ó, e vou ver onde que tá aqui meu pontinho, ó. Vou jogar ele aqui. Então, vou jogar ele aqui, pra mim ver como que vai ficar. Ó, então, agora ficou certinho como eu queria. Eles estão na mesma posição. Agora, eu vou descer e fazer a boquinha, ó. Como que eu vou fazer a boca? Ó, desse mesmo fio, eu já vou descer aqui, ó, vou entrar aqui no mesmo e vou fazer a boquinha. Vocês podem sair em qualquer lugar, depois ajeita pro lugar certinho. É só porque eu quero que ele fique pra cá. Então, a boca aqui, eu vou fazer uma medição da seguinte forma, ó. Eu vou pôr aqui, bem na direção do olho, sempre, ó. Aqui. Vou vir aqui, ó, do outro lado, na mesma direção do olho aqui, e vou colocar aqui. Vou jogar bem no meio aqui do ponto, ó. Vou passar o meu fio aqui por baixo. Ó, passei, ainda não ficou no meio, então, o meio é aqui, ó. Pra que ele fique certinho. Agora, eu pego, ó, olho se era isso que eu quero. Ó, quiser a boquinha um pouquinho mais pra baixo, acho que eu vou deixar um pouquinho mais pra baixo a boquinha. Depois disso aqui, quando vocês terminarem a abelhinha, vocês conseguem ver exatamente onde vocês querem deixar certinho. Porque às vezes a gente arruma aqui e depois vai ver e daí tem que ficar arrumando. O que eu tô mostrando pra vocês é que não é fácil assim, não tem como eu vim trazer o vídeo pra vocês e dizer assim, ó, que é tudo perfeito. Não, também a gente erra, ó. Tem que ficar testando até aonde a gente quer colocar alguma coisa, ó. Vou vir aqui, ó, lá na posição do olho, na mesma direção, venho aqui, acho o meio. Se vocês não acham o meio, ó, joga pra cima, depois você olha bem certinho aqui onde tá o meio aqui do teu ponto, ó. Vem aqui. Aí, agora, a gente vai puxar esse fiozinho pra baixo ali, pra ele formar a boquinha. Ó, vou pegar aqui por baixo. Vou descer aqui embaixo, ó, nesse meio aqui, ó. E vou pôr aqui por dentro, ó, e fazer a boquinha assim. Aí, aqui, ó, eu vou entrar nesse mesmo pontinho que eu entrei aqui, ó, e vou jogar pro lado. Pra ver se é isso que eu quero realmente. Aí, eu ajeito aqui, ó, vai ajeitando a boquinha pra ficar bonitinho. Aí, agora, a gente esconde esse fio como os outros. Vai escondendo, passando por dentro, até você ter certeza que o fio vai ficar bom, não vai escapar. Ó, ficou assim, então. Agora, a gente vai fazer a antena. A antena, a gente vai precisar de duas. Então, eu vou fazer ela na cor amarela e preta. Então, eu vou começar com o preto e depois eu passo pro amarelo. Agora, a gente vai fazer a antena. Pra antena, ó, a gente vai começar com a cor preta.
Então, eu vou fazer um anel mágico aqui. E dentro desse anel, eu vou colocar 6 pontos baixos. Eu vou fechar esse anel aqui. E na próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Eu vou ficar com 12 pontos baixos aqui. Então, fiz 6 aumentos. Vou subir aqui 2 carreiras de 12 pontos baixos. Subi aqui 2 carreiras de 12 pontos baixos. Agora, aqui eu vou fazer 6 diminuições. Fiz 6 diminuições, ó, vou cortar aqui meu fio guia, que agora eu vou fazer a troca de cor. Aqui, eu não vou finalizar com ponto baixíssimo a troca de cor aqui no outro ponto. Eu vou finalizar aqui em cima, ó, no ponto mesmo, tá? Ó, vou cortar esse fio. Não precisa ser um fio muito grande, porque agora eu vou fazer a troca de cor. Aqui, dá pra encher um pouquinho de fibra siliconada. É bem pouquinho mesmo, tá? Opa, não acho, não tá o buraquinho. Aqui. Ó, coloquei fibra siliconada aqui, agora eu vou trocar pra cor amarela. Ó, como que eu vou fazer essa troca de cor aqui? Eu vou deixar um fio guia aqui, que eu vou ter que subir algumas carreiras. Ó, tá aqui aonde eu finalizei o meu ponto, certo? Aqui tá preto, é ruim trabalhar no preto, né? Vocês quase não enxergam direitinho. Eu vou contar aqui pra trás 3 carreiras pra trás. Ó, 1, 2. Na terceira aqui, eu entro com o meu fio pra fazer a troca. Então, ó, já tem um ponto. 2. 3, ó, que é aquele pontinho. Agora, eu venho lá no outro aqui da outra carreira, ó. 3. Deixa eu tirar esse fio aqui, ó. 3, ó. 4. 5. E 6. Ó, vou dar uma puxadinha aqui nesse fio. Aí, o que dá pra fazer? Dá pra cortar esse fio, ou se não, empurrar ele pra dentro. Eu vou empurrar pra dentro, que eu acho melhor, pra não ter problema de escapar ponto.
Então, quando eu for subir a próxima carreira, eu começo a contar meu ponto para poder fechar os 6 pontos a partir desse ponto aqui. Tá? Então, ó, eu vou ter que entrar aqui nele, no meio dele, para contar como sendo meu ponto, para depois pegar esse outro pontinho aqui. Então, aqui, eu tenho que ter, eu tenho que subir 15 carreiras. Então, eu subi aqui uma, então agora eu tenho que subir mais 14 carreiras, tá? Aí, vocês sobem as 14 carreiras para inteirar 15. E aí, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou quando eu subi as 15 carreiras. Ó, então, aqui eu subi as 15 carreiras, 14, né? Porque eu já tinha feito uma, subi 14. No total, ficou 15 carreiras aqui no amarelo. Aí, agora, aqui no final, o que que eu vou fazer? Para ficar mais fácil, para fazer a costura aqui em cima da antena, eu gosto de aumentar essa ponta aqui, ó, para ficar mais fácil para fazer a costura. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó, então, eu tenho 6 pontos baixos nessa carreira. Então, eu preciso aumentar. Eu vou fazer aqui 6 aumentos. Eu vou ficar com 12 pontos. Então, aqui fiz 6 aumentos. Vou chegar aqui no final. Aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo mais um pontinho. Vou deixar um fio aqui para fazer a costura. Não precisa ser um fio muito grande, porque ali é pequeno. Ó, então, vou tirar aqui pra gente fazer a costura aqui da antena. Aí, aqui a gente vai pegar a cabecinha. Como que eu vou fazer a costura da antena? A antena, ela vai ficar viradinha pra cá, ó. Viradinha pra baixo, que nem essa aqui, ó. Ela vai... Por isso que eu fiz ela grande, pra ela ficar viradinha. Então, aqui, ó, eu vou colocar a antena nessa posição aqui, ó. Ó, ela vai ficar pra cima aqui dos olhos, ó. Pra cima aqui, ó. Eu vou colocar uma, aí eu meço certinho a outra pra gente fazer a contagem certinha de ponto. Deixar um pouquinho mais pra baixo. Vou alfinetar aqui pra mostrar pra vocês aonde foi que eu coloquei certinho. Ó, coloquei essa aqui. Agora, eu vou colocar outra pra ver se vai ficar legal as duas. Não existe posição certo e errado, tá? Existe uma posição que você coloca e viu que ficou legal aqui a antena. Ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou olhar aqui aonde que tá. Mais ou menos a outra, vou colocar na mesma posição. E vou marcar aqui. Deixa eu esticar aqui. Deixa eu ver aqui, 1, 2... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto muito de contar aqui, ó, tipo, que nem conta aqui e depois tem que colocar aqui. É a mesma coisa dos olhos. Por quê? Como nós estamos trabalhando em aspiral, nunca esse lado vai ser igual a esse lado. Então, às vezes, quando eu conto aqui, esse lado não vai sair na mesma carreira. Então, se vocês quiserem fazer certinho, o mais correto é você seguir a carreira aqui, ó. Do que você contar. Um lado você sempre conta, mas o outro lado não. Por quê? Porque a gente trabalha em aspiral, então não tem como ficar certo o trabalho. Então, é mais fácil você vir aqui, se você quer acompanhar, olha onde que vai ser colocado, porque, ó, vai ser colocado aqui, mas a minha costura vai acabar vindo aqui, ó. Então, eu tenho que colocar mais ou menos igual esse aqui. Por isso que eu falei que não existe exatamente aonde
tem que colocar. Porque como a gente trabalha em espiral, nunca vai sair exatamente igual. Ó, eu vou testando aqui para ver onde ele fica melhor, ó. Acho que vai ficar melhor aqui. Deixa eu ver se fica melhor para frente ou para trás. Não, acho que vou deixar para trás mesmo. Então, por isso que eu gosto de mostrar, ó, gente. Assim, não existe... tem muita gente que faz vídeo e parece que sai tudo perfeito. Não sai perfeito nada. A gente tem que ficar tentando, que nem vocês fazem. A gente também fica tentando até uma hora acertar. Porque eu posso ter feito já ela, mas nunca vai ficar um igual ao outro. Não existe comparação. Então, a gente faz teste igual, vai testando. Por mais que já tenha feito, nunca vai ser igual. Ó, então, eu vou fazer, ó, a costura. Ó, eu deixei bem em cima aqui, ó, mesmo, ó, do olho, ó. Ó, essa aqui, ó, ficou bem aqui, ó, aqui também, ó, dá pra descer ela um pouquinho pra ficar na medida aqui, ó, do olhinho, ó. Do olhinho não, da sobrancelha, ó. Porque aí, ó, ele ficou aqui. A minha costura sempre vai ficar uma linha pra baixo. Então, ó, costura essa e depois dá uma olhadinha nessa e organiza essa na mesma linha, tá? Então, mas é mais ou menos isso, ó. Dê uma olhada aqui pra vocês verem. Ó. Então, ó, vou costurar essa aqui primeiro, depois eu dou uma ajeitada nessa aqui. Então, eu vou fazer a costura aqui e ajeito essa aqui e faço a costura também. Pra costurar normal, tá? Não tem segredo nenhum. O único segredo era deixar fazer o aumento aqui pra ficar mais fácil mesmo pra fazer a costura. Então, eu vou fazer a costura, aí volto com as duas antenas costuradas. Ó, então, eu coloquei as duas anteninhas. Vocês vão ver como é bem mais fácil costurar como eu fiz aqui com o aumento no final. Aí, aqui, ó, dá uma dobradinha, ó, só pra ela ficar pra cá certinho, ó. Aí, se alguém quiser fazer um pouquinho maior do que 15 carreiras, pra ficar um pouquinho maior, eu fiz 15 que eu achei que ficou legal. Ó, então, aqui, o rostinho tá pronto. Agora, a gente vai fazer o braço, pra daí, na segunda parte, a gente faz, vamos fazer daí aqui aí, na segunda parte, a gente faz o corpo, faz as perninhas, o corpo, o cachecol, e daí fazemos aqui a asinha. A asinha aqui a minha não costurei ainda. O braço eu vou fazer na cor amarela. Eu vou deixar um fio grande aqui, porque como eu vou subir bastante carreira, eu vou deixar um fio bem grande para ser meu guia. Eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel eu vou colocar 5 pontos baixos. Vou fechar o meu anel aqui. E vou fazer aqui 5 aumentos. Eu vou ficar com 10 pontos baixos nessa carreira.
Então, eu fiquei com 10 pontos baixos aqui. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu vou ficar aqui com 15 pontos. Agora, eu vou subir 5 carreiras aqui de 15 pontos baixos. Eu vou subir as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer em seguida. Subi aqui, então, as 5 carreiras de 15 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 diminuições, uma diminuição em cada ponto. Aí, vou fazer 9 pontos baixos. Fiz 9 pontos baixos e no final aqui eu vou fazer uma diminuição. Nessa carreira aqui eu fiquei com 12 pontos. Agora, a gente vai subir aqui 19 carreiras de 12 pontos baixos, que vai ser então a parte do braço. Eu vou terminar as minhas 19 carreiras, vou subir e daí eu volto pra gente finalizar aqui. Subi aqui então as 19 carreiras de 12 pontos baixos. Já cortei aqui o meu fio, ó, e já cortei aqui também o meu fio guia. Então, aqui agora eu finalizo com ponto baixíssimo e mais um pontinho. Aqui não precisa deixar fio grande, porque a gente não vai fazer costura aqui. A gente vai juntar os braços junto com o corpo. Ó, e aqui, ó, na mãozinha, vocês enchem um pouquinho, até mais ou menos aqui, ó, enche de fibra, tá? Não é pra encher totalmente de fibra, é bem pouquinho fibra que vai, ó. Vai encher aqui na mãozinha, até mais ou menos aqui, ó. Vai colocar de fibra. Que daí aqui não vai fibra, ó. É só mesmo nessa parte aqui, que aqui vai ficar, pra ficar melhor na hora que a gente for fazer a costura aqui, ó. Do braço com o corpo. Então, essa primeira parte, então, a gente fez os bracinhos e a cabeça. E daí, na segunda parte, a gente vai fazer o corpo, o cachecol e a asinha, então, da nossa abelhinha, tá? Então, tá, gente, até o próximo vídeo, até a segunda parte. Tchau, tchau!